Como assumir o controle da sua vida, ninguém vai fazer por você. Se você continuar vivendo exatamente da forma que está vivendo hoje, tomando as mesmas decisões, repetindo os mesmos hábitos, tolerando as mesmas desculpas e mantendo o mesmo nível de disciplina, onde sua vida estará daqui a 5 anos? Melhor ou exatamente no mesmo lugar? Essa não é uma pergunta motivacional. É uma pergunta estratégica. Porque o futuro não é um evento mágico que acontece. O futuro é a soma silenciosa das escolhas que você repete todos os dias. Agora pensa com frieza. Se nada mudar dentro de você, nada vai mudar fora. Se seu mindset continuar pequeno, seus resultados continuarão pequenos. Se sua disciplina continuar instável, seu progresso será instável. Se seu foco continuar fraco, sua produtividade será fraca. Não é sobre sorte, é sobre padrão. E padrão é responsabilidade. A verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar é simples e direta. A sua vida está exatamente do tamanho da responsabilidade que você assume. Não do tamanho dos seus sonhos. Não do tamanho do seu potencial. Não do tamanho do que você fala que merece. Está do tamanho do quanto você decide agir mesmo quando não está com vontade. Talvez isso incomode. Talvez você queira dizer que existem fatores externos. E existem. O mundo não é justo o tempo todo. Nem todo mundo começa do mesmo ponto. Nem todo caminho é fácil. Mas aqui está a diferença entre quem cresce e quem fica parado. Quem cresce foca no que pode controlar. Quem fica parado foca no que perdeu o controle. Você pode não controlar a economia, mas controla sua preparação. Pode não controlar a opinião das pessoas, mas controla sua competência. Pode não controlar o passado, mas controla a interpretação que faz dele. E isso muda tudo, porque quando você assume o controle interno, você fortalece sua autoconfiança. Quando fortalece sua autoconfiança, você age com mais disciplina. Quando age com mais disciplina, constrói hábitos. E hábitos constroem sucesso. A maioria das pessoas vive esperando motivação. Espera acordar inspirada para começar. Espera sentir confiança para agir. Espera sentir segurança para tentar. Mas disciplina não nasce da motivação. Disciplina nasce da decisão. E decisão é um ato de responsabilidade. Assumir o controle da sua vida significa parar de negociar com suas próprias desculpas. Significa parar de dizer que começa segunda-feira. Significa parar de dizer que precisa de mais tempo. Significa parar de dizer que ainda não está pronto. Ninguém se sente totalmente pronto. As pessoas que vencem apenas começam mesmo assim. Existe um momento na vida em que você precisa parar de buscar culpados e começar a buscar padrão. Porque enquanto você estiver ocupado apontando para fora, você não estará ajustando o que está dentro. E o que está dentro é o que determina sua direção. Você quer crescimento pessoal? Então precisa assumir responsabilidade pessoal. Você quer produtividade? Então precisa assumir controle sobre seu tempo. Você quer autoconfiança? Então precisa cumprir as promessas que faz para si mesmo. Você quer sucesso? Então precisa parar de terceirizar decisões que só você pode tomar. Essa é a parte que transforma. Porque quando você entende que ninguém vai fazer por você, algo muda. Você para de esperar resgate. Para de esperar validação. Para de esperar reconhecimento. Você começa a agir. E ação consistente cria identidade. Identidade cria mentalidade. Mentalidade cria destino. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja frustrado. Talvez sinta que já tentou antes. Mas deixa eu te dizer algo direto. Enquanto você continuar se vendo como alguém que depende das circunstâncias, sua vida será refém delas. O dia em que você decidir assumir o comando, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo imperfeito, é o dia em que sua trajetória começa a mudar. Porque o mundo pode até dificultar seu caminho, mas só você pode decidir se vai caminhar. Agora você precisa entender por que tantas pessoas inteligentes continuam presas mesmo tendo capacidade. E isso começa com uma prisão invisível que quase ninguém percebe que está vivendo.
A prisão invisível. A síndrome da terceirização da vida. Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem guardas, mas aprisiona milhões de pessoas todos os dias. É silenciosa, confortável e socialmente aceita. E o nome dela é terceirização da responsabilidade. É quando você entrega o controle da sua vida para fatores externos e depois se pergunta por que nada muda. Você começa dizendo que não cresce porque o mercado está difícil, que não evolui porque sua família não apoia, que não prospera porque seu chefe não reconhece, que não executa porque está cansado, que não começa porque ainda não é o momento certo. Parece lógico, parece justificável, parece racional, mas no fundo é uma transferência de poder. Toda vez que você coloca a causa do seu atraso fora de você, você também coloca a solução fora de você. E quando a solução está fora, você se torna dependente. Dependente de circunstâncias. Dependente de pessoas. Dependente de validação. Dependente de motivação. Isso enfraquece sua mentalidade, corrói sua autoconfiança e destrói sua disciplina. A maioria das pessoas não percebe que vive nesse modo automático. Elas acordam reagindo. Reagem ao humor. Reagem às notícias. Reagem às críticas. Reagem ao ambiente. E chamam isso de vida normal. Mas viver reagindo não é viver com controle. É viver em modo sobrevivência. Quando você terceiriza o controle, você começa a acreditar que só vai agir quando as condições forem perfeitas. Só vai ter foco quando estiver inspirado. Só vai desenvolver novos hábitos quando estiver motivado. Só vai investir em crescimento pessoal quando tiver tempo sobrando. E o tempo nunca sobra para quem não decide priorizar. Percebe o ciclo? Você espera o cenário ideal para agir, mas o cenário ideal só aparece depois que você age. Você espera a confiança para começar, mas a confiança nasce da execução. Você espera clareza total, mas a clareza surge no movimento. E enquanto você espera, outra pessoa está construindo disciplina mesmo sem vontade. A terceirização da vida também aparece de forma sutil. Quando você diz que não é produtivo porque seu ambiente não ajuda. Quando diz que não tem foco porque seu celular distrai. Quando diz que não tem sucesso porque não teve as mesmas oportunidades. Tudo isso pode ter influência, mas não pode ter comando. Assumir o controle da sua vida significa reconhecer que talvez você não controle tudo o que acontece, mas controla a resposta que escolhe dar. Controla o padrão que decide manter. Controla o esforço que aplica. Controla a constância que sustenta. E isso é mais poderoso do que qualquer circunstância. Existe uma diferença clara entre explicação e justificativa. Explicação ajuda você a entender o problema. Justificativa ajuda você a permanecer nele. Quando você usa o passado para explicar seus comportamentos, você ganha consciência. Quando usa o passado para justificar sua estagnação, você perde poder. A síndrome da terceirização da vida faz você acreditar que está sendo realista. Mas, na verdade, está sendo confortável. E conforto excessivo é inimigo do crescimento. Crescimento exige desconforto consciente. Exige assumir que, mesmo que não seja sua culpa tudo o que aconteceu, é sua responsabilidade decidir o que fazer a partir de agora. Esse é o ponto de virada. Porque no momento em que você aceita que sua evolução depende mais das suas decisões do que das suas circunstâncias, você recupera poder. E poder gera ação. Ação gera hábito. Hábito gera transformação. Mas assumir isso não é simples. Porque quando você para de terceirizar, você também para de ter desculpas. E quando não há desculpas, só resta uma coisa: agir. No próximo capítulo, você vai entender os níveis de controle que determinam se você vive reagindo ou comandando. E essa distinção pode redefinir completamente seu futuro. A verdade brutal sobre controle. Os 3 níveis que definem seu destino. Agora que você entende a prisão invisível que mantém pessoas presas por anos, é hora de encarar algo ainda mais profundo. Controle não é um conceito abstrato.
Controle é um nível de consciência, e existem níveis claros que separam quem vive reagindo de quem vive comandando. O primeiro nível é o modo reação. Nesse estágio, a pessoa acorda e o humor decide o dia. Se está animada, produz. Se está cansada, adia. Se recebe elogio, se sente capaz. Se recebe crítica, desmorona. O ambiente dita o desempenho. A emoção dita a ação. A opinião dos outros dita a autoconfiança. É uma vida conduzida por estímulos externos. Quem vive no modo reação sempre tem uma explicação pronta. Hoje não foi produtivo porque não dormiu bem. Não treinou porque estava sem energia. Não estudou porque o dia foi difícil. Não começou porque não se sentiu preparado. Parece justificável. Mas na prática, significa que qualquer variável externa pode interromper seu progresso. E se qualquer coisa pode interromper, nada é sólido. O segundo nível é o modo consciência. Aqui começa a mudança real. A pessoa percebe seus padrões. Percebe que procrastina quando sente medo. Percebe que se distrai quando precisa executar algo desafiador. Percebe que usa o cansaço como justificativa para evitar desconforto. Essa percepção é poderosa, porque quando você identifica o padrão, você recupera parte do controle. Mas consciência sozinha não transforma. Muitas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer. Sabem que precisam melhorar hábitos, fortalecer disciplina, aumentar foco, organizar rotina. Sabem, mas não executam. E saber sem agir cria frustração. Frustração enfraquece a autoconfiança, e a autoconfiança fraca enfraquece a ação. O terceiro nível é o modo comando. E aqui está a diferença entre intenção e resultado. No modo comando, você define padrões inegociáveis. Você decide que vai agir mesmo quando a emoção não ajuda. Decide que vai manter o foco mesmo quando surgem distrações. Decide que vai cumprir o que prometeu a si mesmo, independentemente do humor do dia. Disciplina é quando sua decisão se torna maior que sua emoção. Essa é a fronteira. Porque emoção oscila, motivação varia, circunstâncias mudam, mas padrão definido permanece. Quem vive no modo comando não é alguém que nunca sente medo, preguiça ou insegurança. É alguém que não permite que esses sentimentos determinem o comportamento final. Assumir o controle da sua vida significa sair do modo reação, atravessar o modo consciência e estabelecer o modo comando como identidade. E identidade é construída por repetição. Cada vez que você age apesar da resistência interna, você fortalece sua mentalidade. Cada vez que mantém o foco apesar da distração, você fortalece sua disciplina. Cada vez que cumpre sua palavra, você fortalece sua autoconfiança. Agora entenda algo essencial. O mundo respeita quem se respeita. E você só se respeita quando mantém os próprios compromissos. Se você promete que vai treinar e não treina, sua mente aprende que sua palavra não tem peso. Se promete que vai estudar e não estuda, sua mente aprende que sua decisão é fraca. E uma mente que não confia em si mesma nunca sustenta sucesso. O modo comando não nasce de grandes discursos. Nasce de pequenas decisões repetidas diariamente. Acordar no horário definido. Executar a tarefa planejada. Evitar a distração previsível. Manter o hábito mesmo quando ninguém está olhando. Isso constrói produtividade real. Isso constrói crescimento pessoal consistente. Isso constrói sucesso estrutural, não sorte momentânea. A pergunta agora é simples e direta. Em qual nível você está vivendo? Reagindo, consciente mas inconstante, ou comandando sua própria direção? Porque enquanto você não assumir o terceiro nível como padrão, sua vida continuará vulnerável às circunstâncias. E existe uma razão profunda pela qual muitas pessoas evitam subir para esse nível. Não é preguiça, não é falta de capacidade. É algo mais desconfortável que isso. Por que você evita o controle? O medo que ninguém confessa. Aqui está algo que quase ninguém admite. As pessoas não evitam assumir o controle porque é difícil.
Elas evitam porque é definitivo. Quando você assume o controle da sua vida, você elimina a última camada de proteção que tinha, a desculpa. Enquanto a culpa é do governo, você não precisa mudar. Enquanto a culpa é da sua criação, você não precisa evoluir. Enquanto a culpa é da falta de oportunidade, você não precisa agir. A terceirização protege seu ego, mas também aprisiona seu potencial. Assumir o controle é assustador porque significa que, se você não fizer, não acontece. Significa que, se você não estudar, não cresce. Se não treinar, não evolui. Se não executar, não constrói. E quando isso fica claro, não existe mais narrativa confortável para se esconder. Existe um medo silencioso por trás da procrastinação. Não é preguiça. É medo de descobrir do que você realmente é capaz. Porque se você tentar com disciplina máxima e ainda assim falhar, não haverá mais desculpas externas. O fracasso será seu. E isso exige maturidade emocional para suportar. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto você evita essa responsabilidade por medo de falhar, você garante o fracasso pela omissão. A inação é o único erro definitivo. Quando você não age, você não aprende. Quando não aprende, não evolui. Quando não evolui, permanece no mesmo nível. E permanecer no mesmo nível por anos é a forma mais lenta de arrependimento. Muitas pessoas dizem que querem sucesso. Mas sucesso exige estrutura. Exige hábitos. Exige constância. Exige foco repetido. Exige disciplina mesmo nos dias em que ninguém está aplaudindo. E o cérebro humano prefere conforto imediato a crescimento gradual. Prefere distração a esforço concentrado. Prefere justificativa a responsabilidade. Assumir o controle da sua vida é ir contra essa programação automática. É escolher desconforto estratégico no curto prazo para construir liberdade no longo prazo. É trocar prazer momentâneo por progresso sustentável. É trocar validação externa por respeito próprio. Existe também um fator invisível. Quando você assume o controle, você muda sua identidade. E mudar identidade exige abandonar versões antigas de si mesmo. Exige abandonar o personagem da vítima incompreendida. Exige abandonar o papel da pessoa que sempre teve azar. Exige abandonar o discurso de que poderia ter sido mais se tivesse tido mais apoio. Essa transição é desconfortável porque envolve luto. Luto da versão que você foi. Luto das histórias que contou para se proteger. Luto das crenças que justificavam sua estagnação. Mas sem esse rompimento não existe crescimento real. A verdade é que assumir o controle não garante que você nunca mais fale. Garante apenas que você nunca mais ficará paralisado, esperando que alguém resolva por você. Isso muda tudo. Porque a partir desse ponto, cada erro vira aprendizado. Cada obstáculo vira treino de mentalidade. Cada desafio vira fortalecimento de disciplina. Você pode continuar esperando que algo externo mude sua realidade. Ou pode aceitar que o único ponto de controle real está nas suas decisões diárias. E decisões constroem destino. No próximo capítulo, você vai entender como sair definitivamente do papel de vítima e assumir a identidade de criador da própria trajetória. A virada de identidade, de vítima a criador. Existe um momento na vida em que você precisa escolher quem você é. Não quem você foi. Não quem disseram que você era. Não quem as circunstâncias moldaram. Mas quem você decide se tornar a partir de agora. Essa é a virada que muda tudo. Porque enquanto você se vê como vítima das situações, você continuará reagindo. Quando começa a se ver como criador da própria trajetória, você passa a agir. A mentalidade de vítima não é sempre dramática. Às vezes ela é silenciosa. Ela aparece quando você pensa que não nasceu com as mesmas vantagens. Quando acredita que outros têm mais talento. Quando se compara e conclui que começou tarde demais. Quando olha para o passado como justificativa constante para o presente. Parece racional, mas é limitador. A identidade de criador funciona de outra forma. Ela parte de uma pergunta simples e poderosa. Diante de qualquer situação, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo,
Você pergunta o que eu vou fazer com isso. Essa mudança desloca o foco do problema para a ação, do ressentimento para a estratégia, da emoção para a decisão. Quando você assume a identidade de criador, você para de esperar condições ideais. Você cria condições. Se não tem tempo, organiza prioridades. Se não tem conhecimento, estuda. Se não tem disciplina, constrói com repetição. Se não tem foco, elimina distrações. Você entende que crescimento pessoal não é um evento espontâneo, é uma construção deliberada. Essa mudança exige autoconfiança baseada em evidência. Não é repetir afirmações vazias. É cumprir pequenas promessas diárias. É acordar no horário que definiu. É executar a tarefa que planejou. É treinar mesmo quando não está motivado. Cada ação coerente com sua decisão fortalece sua identidade. E identidade forte sustenta hábito forte. A maioria das pessoas tenta mudar comportamentos sem mudar identidade. Tentam ser mais produtivas sem se verem como disciplinadas. Tentam ter sucesso sem se enxergarem como responsáveis. Isso gera conflito interno. Quando você age contra a identidade que acredita ter, sua mente sabota. Mas quando você redefine quem é, o comportamento começa a se alinhar. Assumir o controle da sua vida significa declarar internamente que você é responsável pelos seus padrões. Não importa o que aconteceu antes, o que importa é o que você decide repetir a partir de agora. Porque repetição cria padrão. Padrão cria resultado. Resultado reforça a identidade. Ser criador não significa controlar tudo. Significa controlar sua resposta. Significa transformar frustração em ajuste. Significa transformar erro em aprendizado. Significa transformar crítica em combustível. Pessoas que vivem no modo criador não são imunes a dificuldades. Elas apenas se recusam a permanecer paralisadas. Existe uma diferença clara entre sofrer e se definir pelo sofrimento. Entre errar e se definir pelo erro. Entre perder e se definir pela perda. Quando você assume a identidade de criador, você entende que experiências não são sentenças permanentes. São dados. E dados servem para ajuste, não para limitação. Essa virada é o ponto central do controle pessoal. Porque no momento em que você aceita que seu futuro depende mais das suas decisões do que das suas circunstâncias, você recupera poder. E poder aplicado com disciplina gera transformação real. Mas identidade precisa de princípios claros para se sustentar. No próximo capítulo, você vai estabelecer os mandamentos que consolidam o controle e impedem que você volte ao padrão antigo. Os mandamentos do controle. Princípios que sustentam sua nova identidade. Identidade sem princípio vira intenção frágil. Você pode decidir que agora é responsável, disciplinado e focado. Mas se não estabelecer regras claras para sustentar essa decisão, em poucos dias estará negociando consigo mesmo outra vez. Controle pessoal não se mantém com emoção elevada, se mantém com padrões definidos. O primeiro princípio é assumir responsabilidade total pela sua energia. Não é o mundo que define seu estado, é a forma como você interpreta o mundo. Duas pessoas enfrentam o mesmo problema e reagem de formas diferentes. O que muda não é o fato, é a mentalidade. Quando você entende isso, para de usar acontecimentos como justificativa para perder foco. Sua energia passa a ser uma escolha estratégica, não uma consequência automática. O segundo princípio é assumir responsabilidade pelas suas escolhas diárias. Sua vida atual é resultado acumulado de decisões repetidas. O que você consome, com quem anda, onde investe tempo, como reage sob pressão. Pequenas escolhas moldam grandes destinos. Quando você começa a tratar cada decisão como voto para o tipo de pessoa que deseja se tornar, seu comportamento ganha direção. O terceiro princípio é assumir responsabilidade pelos seus hábitos. Motivação inicia. Hábito sustenta. Você não constrói sucesso com explosões ocasionais de produtividade. Constrói com constância silenciosa. Treinar mesmo quando não quer. Estudar mesmo quando prefere distração.
Executar mesmo quando ninguém está cobrando. Hábito é disciplina automatizada, e disciplina é liberdade construída. O quarto princípio é assumir responsabilidade pelas suas reações. Você não controla tudo o que acontece, mas controla como responde. Pode reagir com impulso ou com estratégia. Pode reclamar ou ajustar. Pode desistir ou recalibrar. Cada reação reforça uma identidade. Se reage como alguém fraco, fortalece fraqueza. Se reage como alguém focado, fortalece foco. O quinto princípio é assumir responsabilidade pelo seu futuro, não no sentido ilusório de prever tudo, mas no sentido prático de preparar-se. Investir em conhecimento, desenvolver competências, fortalecer mentalidade, organizar finanças, cuidar da saúde. Futuro não se constrói quando chega, se constrói antes. Quando esses princípios se tornam inegociáveis, algo muda profundamente. Você para de agir por impulso, para de depender de validação, para de esperar motivação. Começa a agir por padrão. E padrão consistente gera produtividade real. Produtividade real gera progresso. Progresso fortalece autoconfiança. Autoconfiança alimenta disciplina. Assumir o controle da sua vida não é um evento dramático. É um alinhamento diário com esses princípios. É acordar e lembrar que ninguém fará por você. Ninguém estudará por você. Ninguém treinará por você. Ninguém construirá sua mentalidade por você. Essa clareza elimina a ilusão e fortalece foco. Mas ainda existe uma decisão final que precisa ser tomada, porque princípios sem visão não têm direção. No próximo capítulo, você vai encarar a versão futura de si mesmo e decidir qual delas terá existência real. O encontro com seu futuro. A decisão que define quem você vai ser. Existe uma pergunta que você não pode mais evitar. Se nada mudar dentro de você a partir de hoje, quem você será daqui a um ano? Não quem você gostaria de ser. Quem você realmente será mantendo exatamente o mesmo padrão de pensamento, as mesmas distrações, o mesmo nível de disciplina e o mesmo compromisso inconsistente. Agora imagine duas versões suas. A primeira continua reagindo. Continua adiando decisões difíceis. Continua dizendo que vai começar quando estiver mais preparado. Continua deixando o foco ser interrompido por qualquer distração. Essa versão se mantém ocupada, mas não avança. Se mantém esperançosa, mas não estruturada. Se mantém sonhadora, mas não disciplinada. A segunda versão decide assumir controle absoluto. Não perfeito, não imune ao erro, mas comprometido. Essa versão acorda e executa mesmo sem motivação intensa. Essa versão protege o foco como um ativo valioso. Essa versão constrói hábitos sólidos. Essa versão entende que sucesso não é evento, é processo. E processo exige repetição. A diferença entre essas duas versões não está no talento, não está nas oportunidades, está na decisão diária, está no padrão mantido quando ninguém está olhando, está na escolha silenciosa entre conforto imediato e crescimento consistente. O futuro não é algo distante. Ele está sendo criado agora. Cada minuto gasto em distração é um voto para a versão mediana. Cada minuto investido em crescimento é um voto para a versão disciplinada. E votos repetidos constroem identidade. Identidade molda destino. Você precisa visualizar com clareza o impacto dessa decisão. Se continuar terceirizando responsabilidade, continuará vivendo ciclos de frustração. Pequenos picos de motivação, seguidos por quedas de produtividade. Promessas feitas na emoção e quebradas na rotina. Isso desgasta a autoconfiança. E sem autoconfiança, qualquer obstáculo parece maior do que realmente é. Mas se decidir assumir o controle da sua vida de forma definitiva, mesmo que o progresso seja lento no início, algo muda internamente. Você passa a confiar na própria palavra. Passa a agir com foco mesmo sob pressão. Passa a enxergar desafios como treino de mentalidade. E isso gera estabilidade emocional. A versão futura que você terá não será resultado de sorte. Será resultado de disciplina aplicada.
será consequência da sua capacidade de sustentar decisões quando o entusiasmo diminuir. Porque entusiasmo oscila, compromisso permanece. Agora a pergunta é direta: qual versão sua vai existir daqui a um ano? A que continua explicando por que não conseguiu, ou a que construiu evidências concretas de crescimento pessoal? A que continua dizendo que poderia ter sido mais, ou a que decidiu ser mais? Essa escolha não acontece uma vez. Acontece todos os dias. E cada dia em que você assume o comando, fortalece a versão que constrói sucesso. No próximo capítulo, você vai consolidar essa decisão com uma declaração interna que encerra a espera e inicia uma nova fase da sua vida. A declaração de comando, o ponto sem retorno. Existe um momento em que pensar não é mais suficiente. Entender não é mais suficiente. Refletir não é mais suficiente. Chega um ponto em que você precisa declarar, internamente e sem testemunhas, que a partir de agora sua vida não será mais conduzida por impulso, desculpa ou circunstância. Essa é a linha que separa a intenção de compromisso. Até aqui você ouviu sobre responsabilidade, disciplina, mentalidade, foco, hábitos e sucesso. Mas conhecimento sem decisão é entretenimento. E você não está aqui para ser entretido, está aqui para transformar sua forma de agir. E transformação exige posicionamento. A declaração de comando é simples, mas profunda. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai acordar no meu lugar. Ninguém vai treinar no meu lugar. Ninguém vai estudar no meu lugar. Ninguém vai construir minha autoconfiança no meu lugar. Essa consciência elimina a expectativa externa. E quando a expectativa externa desaparece, sobra a responsabilidade interna. Assumir o controle da sua vida significa aceitar que não existe salvador, momento mágico ou condição perfeita. Existe escolha. E escolha repetida vira padrão. Padrão sustentado vira resultado. Resultado consistente vira sucesso. A partir do momento em que você assume esse compromisso, algo muda na sua postura. Você para de negociar com a própria palavra. Se decide acordar cedo, acorda. Se decide executar uma tarefa, executa. Se decide eliminar uma distração, elimina. Você entende que cada quebra de promessa enfraquece sua identidade. E cada cumprimento fortalece sua mentalidade. Essa declaração também muda sua relação com dificuldade. Obstáculos deixam de ser sinais de injustiça e passam a ser oportunidades de treino. Cansaço deixa de ser desculpa automática e passa a ser variável administrável. Críticas deixam de ser ataques pessoais e passam a ser dados para ajuste. Controle não significa rigidez extrema. Significa clareza de direção. Significa saber quem você quer se tornar e alinhar decisões com essa visão. Significa construir produtividade com intenção. Significa desenvolver disciplina como estrutura. Significa fortalecer foco como prioridade. Talvez ninguém perceba imediatamente sua mudança. Talvez não haja aplausos. Talvez não haja reconhecimento rápido. Mas a construção interna está acontecendo. E construção interna sólida precede qualquer conquista externa duradoura. A vida começa a responder diferente quando você responde diferente primeiro. Quando você para de esperar e começa a executar. Quando para de reclamar e começa a ajustar. Quando para de se comparar e começa a evoluir. Agora a responsabilidade está clara. O controle está disponível. A decisão está nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo inspirado e continuar igual. Ou pode fechar esse vídeo decidido e começar diferente. Se essa mensagem despertou algo em você, declare internamente que assume o controle. E transforme essa declaração em ação ainda hoje. Fortaleça sua mentalidade diariamente. Construa disciplina com constância. Desenvolva hábitos que sustentem seu crescimento pessoal. Porque sucesso não é destino acidental. É resultado intencional. Consolidação. O controle é diário, não dramático. Agora existe algo que você precisa entender com profundidade. Assumir o controle da sua vida
Não é um evento emocional que acontece uma única vez e resolve tudo. Não é um pico de motivação. Não é um momento intenso que transforma sua realidade da noite para o dia. Controle real é diário, é silencioso, é repetitivo. E é exatamente por isso que funciona. Muitas pessoas se emocionam com ideias fortes, sentem energia por alguns dias, começam com intensidade e depois diminuem o ritmo. Não porque não querem crescer, mas porque ainda não entenderam que sucesso não é construído com intensidade ocasional. É construído com constância estratégica. A disciplina que muda sua vida não é aquela que aparece quando você está inspirado. É aquela que permanece quando você está cansado. O foco que gera produtividade real não é aquele que surge em um dia perfeito. É aquele que você protege mesmo quando o ambiente tenta roubar sua atenção. O crescimento pessoal verdadeiro não é um salto, é um acúmulo. Controle diário significa acordar e decidir de novo. Decidir cumprir o que foi planejado. Decidir agir com maturidade emocional. Decidir não se render à distração fácil. Decidir não negociar com a própria palavra. Essa repetição fortalece sua identidade. E identidade sólida sustenta resultados duradouros. Existe um erro comum que destrói progresso. A pessoa acha que porque falhou um dia, perdeu tudo. Que porque quebrou um hábito, precisa recomeçar do zero. Isso é mentalidade frágil. Mentalidade forte entende que consistência não é perfeição. É retorno rápido ao padrão certo. Você não precisa ser perfeito para ter controle. Precisa ser responsável. Precisa reconhecer quando saiu do eixo e ajustar imediatamente. Cada ajuste rápido fortalece autoconfiança. Cada retomada rápida fortalece disciplina. E disciplina reforçada constrói sucesso sustentável. A maioria das pessoas quer transformação visível, mas ignora a construção invisível. O treino feito sem aplauso. O estudo feito sem reconhecimento. A decisão tomada sem plateia. É nesse território silencioso que sua mentalidade é moldada. E quando a mentalidade se fortalece, o externo começa a acompanhar. Assumir o controle da sua vida significa aceitar que ninguém vai monitorar sua constância. Ninguém vai cobrar seu foco. Ninguém vai fiscalizar seus hábitos diariamente. A responsabilidade é sua. E isso não é peso, é poder. Porque quando o controle está nas suas mãos, você não depende de circunstâncias para evoluir. Você depende da sua decisão de continuar. E continuar é o que a maioria abandona cedo demais. Daqui para frente, cada dia é uma oportunidade de confirmar quem você decidiu ser. Não com discurso, com ação. Não com promessa, com execução. Não com comparação, com progresso interno. A pergunta final não é se você é capaz. A pergunta é se você está disposto a sustentar a decisão quando o entusiasmo diminuir. Porque é nesse ponto que a maioria para. E é exatamente nesse ponto que você pode se diferenciar. Se você escolheu assumir o controle, prove isso nas próximas 24 horas. Execute algo que vem adiando. Elimine uma distração recorrente. Fortaleça um hábito que constrói sua mentalidade. Pequenas ações estratégicas iniciam grandes trajetórias. Agora, a decisão é sua. E como você já entendeu, ninguém fará por você. A execução imediata. A primeira prova de que você mudou. Existe uma diferença brutal entre sentir que vai mudar e provar que mudou. Sentir é interno. Provar é comportamental. E a única forma de consolidar tudo o que você ouviu até aqui é através de execução imediata. Se você fechar esse conteúdo e continuar exatamente como estava antes, nada terá acontecido além de um momento de reflexão. Mas se você transformar essa clareza em ação nas próximas horas, você inicia um novo ciclo, porque mudança real começa no primeiro movimento prático. Não espere segunda-feira. Não espere o próximo mês. Não espere o momento ideal. Esse é o velho padrão tentando sobreviver. O novo padrão age agora. Escolha uma área específica da sua vida, onde você sabe que tem negligenciado responsabilidade.
Pode ser sua saúde, sua produtividade, seus estudos, suas finanças, seu foco. Não escolha tudo. Escolha uma e execute. Talvez seja organizar sua rotina para amanhã. Talvez seja eliminar um aplicativo que rouba sua atenção. Talvez seja definir um horário fixo para treinar. Talvez seja começar aquele curso que você vem adiando. A ação não precisa ser grandiosa, precisa ser clara e intencional. O cérebro aprende por evidência. Quando você age diferente, ele registra uma nova identidade. Quando você mantém a mesma inércia, ele reforça o padrão antigo. Por isso a primeira ação é decisiva. Ela comunica para sua própria mente que você não está apenas motivado, você está comprometido. Disciplina não nasce da teoria, nasce da prática repetida. E cada ação executada fortalece sua autoconfiança. Porque autoconfiança não é acreditar que você consegue, é confiar que você faz. Assumir o controle da sua vida exige consistência. Mas a consistência começa com um primeiro passo concreto. O erro de muitas pessoas é esperar transformação completa antes de agir. Mas transformação é consequência da ação acumulada. Se você quer foco, comece eliminando distrações específicas. Se quer produtividade, comece definindo prioridades claras. Se quer crescimento pessoal, comece dedicando tempo diário ao desenvolvimento. Se quer sucesso, comece construindo hábitos que sustentam o resultado. Não subestime o poder de uma decisão aplicada imediatamente. Ela quebra o ciclo de adiamento. Ela enfraquece a procrastinação. Ela fortalece sua identidade de criador. E quando sua identidade muda, seu padrão muda. A vida não muda quando você entende algo. Muda quando você executa algo. E a execução é o teste final da sua mentalidade. Você tem duas opções agora: voltar para o piloto automático ou iniciar um novo padrão com uma ação concreta nas próximas horas. A diferença entre quem fala e quem constrói está exatamente aqui. Assuma o controle, execute e repita amanhã. O compromisso invisível, sustentar quando ninguém está vendo. Agora vem a parte que realmente separa quem transforma a própria vida de quem apenas se inspira por alguns dias. Sustentar quando ninguém está vendo. Porque é fácil decidir mudar enquanto está emocionalmente ativado. Difícil é manter o padrão quando o ambiente volta ao normal e ninguém está cobrando. O verdadeiro teste da sua mentalidade não acontece diante de aplausos. Acontece no silêncio. Acontece quando você está sozinho e precisa escolher entre disciplina e distração, entre foco e conforto, entre crescimento e comodidade. Muitas pessoas constroem uma versão pública forte, mas mantêm uma versão privada fraca. Falam sobre produtividade, mas se perdem em hábitos improdutivos quando estão sozinhas. Falam sobre disciplina, mas negociam metas quando ninguém fiscaliza. Falam sobre sucesso, mas não sustentam esforço constante. Controle real é coerência entre o que você diz e o que você faz no invisível. É cumprir o plano mesmo sem validação externa. É manter o padrão mesmo sem reconhecimento imediato. É continuar evoluindo mesmo quando o progresso ainda não é visível. Existe uma força silenciosa construída nesse território. Cada vez que você escolhe agir corretamente sem plateia, você fortalece sua identidade. Cada vez que mantém o foco mesmo sem recompensa imediata, você fortalece sua disciplina. Cada vez que executa o que prometeu, você fortalece sua autoconfiança. E aqui está algo essencial. O mundo começa a respeitar você depois que você aprende a se respeitar. E você só se respeita quando sustenta seus compromissos privados. Porque sucesso externo é consequência tardia de consistência interna. Assumir o controle da sua vida significa aceitar que ninguém vai monitorar sua evolução. Ninguém vai garantir que você estude. Ninguém vai garantir que você treine. Ninguém vai garantir que você mantenha seus hábitos. Essa responsabilidade é individual. E é exatamente isso que torna o crescimento poderoso. Quando você entende isso, para de agir para impressionar e começa a agir para construir. Para de buscar validação e começa a buscar progresso. Para de competir com outros
e começa a competir com sua versão anterior. Sustentar quando ninguém está vendo é o estágio onde a maioria desiste, porque não há recompensa imediata, não há aplauso, não há reconhecimento. Existe apenas repetição disciplinada, mas é essa repetição que cria resultados extraordinários no longo prazo. Você quer desenvolver uma mentalidade forte? Então aprenda a manter padrão no silêncio. Quer construir sucesso sustentável? Então fortaleça hábitos no invisível. Quer elevar sua autoconfiança? Então cumpra sua palavra mesmo quando ninguém saberia se você não cumprisse. O compromisso invisível é o que transforma decisão em identidade. E identidade sustentada transforma esforço em resultado. A pergunta agora não é se você entendeu tudo isso. A pergunta é se você está disposto a manter esse padrão amanhã, depois de amanhã e na próxima semana. O padrão inquebrável, tornando o controle seu novo normal. Existe um estágio ainda mais elevado do que sustentar no invisível. É quando disciplina deixa de ser esforço constante e passa a ser padrão automático. Quando foco deixa de ser algo que você tenta ter e passa a ser algo que você protege naturalmente. Quando assumir o controle não é mais uma decisão pesada, mas uma identidade consolidada. No começo, agir com disciplina exige energia consciente. Você precisa se lembrar do compromisso, precisa se vigiar, precisa resistir às distrações. Mas à medida que repete o comportamento correto, algo muda. O que antes exigia força, começa a exigir apenas manutenção. Esse é o momento em que o controle vira seu novo normal. Muitas pessoas acreditam que indivíduos disciplinados nasceram assim. Não nasceram. Eles repetiram padrões até que esses padrões se tornassem parte da identidade. O cérebro se adapta ao que é repetido. Se você repete procrastinação, ele fortalece esse caminho. Se repete foco e execução, ele fortalece esse caminho. Assumir o controle da sua vida significa escolher conscientemente quais caminhos mentais você vai reforçar. Cada vez que você escolhe agir com responsabilidade, fortalece o circuito da disciplina. Cada vez que escolhe manter o foco, fortalece o circuito da produtividade. Cada vez que cumpre sua palavra, fortalece o circuito da autoconfiança. Com o tempo, o que antes parecia difícil se torna natural. Acordar no horário certo deixa de ser batalha. Executar tarefas importantes deixa de ser sofrimento. Priorizar crescimento pessoal deixa de ser sacrifício. Passa a ser padrão. E quando isso acontece, sua evolução acelera. Porque você não depende mais de motivação para agir. Não depende de ambiente ideal para produzir. Não depende de validação externa para continuar. Você criou uma estrutura interna sólida. Existe uma diferença clara entre esforço temporário e padrão permanente. Esforço temporário gera resultado temporário. Padrão permanente gera transformação duradoura. Se você quer sucesso consistente, precisa transformar disciplina em identidade fixa, não em fase momentânea. O controle absoluto não significa rigidez extrema. Significa alinhamento constante. Significa que suas decisões estão coerentes com a visão que você construiu. Significa que sua rotina está organizada em função do que realmente importa. Significa que seu tempo está investido, não desperdiçado. A maioria das pessoas vive tentando mudar resultados sem mudar padrão. Mas resultado é consequência. Padrão é causa. Quando você ajusta a causa diariamente, o efeito se reorganiza com o tempo. Esse é o estágio em que você não precisa mais se convencer a agir. Você simplesmente age, não porque está animado, não porque está com medo de falhar, mas porque essa é a pessoa que você decidiu ser. E quando assumir o controle se torna seu estado natural, ninguém precisa fazer por você, porque você já internalizou que sua vida é responsabilidade sua. Agora resta uma última pergunta. Você vai transformar isso em padrão definitivo ou deixar que essa clareza se dissolva com o passar dos dias? A mentalidade inabalável, quando nada mais te desvia. Existe um ponto na jornada em que você percebe
que o verdadeiro controle nunca foi sobre o mundo externo. Foi sobre sua estabilidade interna. Porque o mundo continua imprevisível. Crises acontecem. Pessoas decepcionam. Planos falham. Obstáculos surgem. A diferença agora é que você não se desorganiza por dentro. Mentalidade inabalável não significa ausência de emoção. Significa domínio sobre a resposta emocional. Você sente frustração, mas não paralisa. Sente medo, mas não recua automaticamente. Sente cansaço, mas não abandona o padrão. Existe autocontrole. Existe direção. Existe foco. Quando você constrói disciplina como identidade, desenvolve resistência psicológica. Pequenos problemas deixam de parecer enormes. Pequenas críticas deixam de afetar sua autoconfiança. Pequenas falhas deixam de virar desistência, porque sua estrutura interna está mais forte que as circunstâncias externas. Assumir o controle da sua vida gera estabilidade. E estabilidade gera clareza. Você começa a tomar decisões menos impulsivas e mais estratégicas. Começa a avaliar longo prazo em vez de reagir apenas ao curto prazo. Começa a enxergar desafios como parte do processo, não como interrupções do processo. Esse nível de mentalidade cria algo poderoso. Consistência emocional. Você não é mais levado pelo entusiasmo exagerado, nem derrubado pela frustração momentânea. Você mantém direção. E direção sustentada supera a intensidade irregular. Muitas pessoas vivem em extremos. Ou estão extremamente motivadas ou completamente desanimadas. Ou trabalham intensamente por alguns dias. Ou abandonam tudo na primeira dificuldade. Essa oscilação impede crescimento sólido. Porque sucesso exige estabilidade. A mentalidade inabalável é construída quando você enfrenta dificuldades sem abandonar seus princípios. Quando mantém hábitos mesmo em fases difíceis. Quando protege seu foco mesmo sob pressão. Cada desafio superado fortalece sua estrutura interna. Com o tempo você percebe algo transformador. Você para de buscar motivação externa, porque a motivação agora vem da coerência interna. Vem do orgulho silencioso de manter sua palavra. Vem da confiança construída pela repetição disciplinada. Esse é o estágio em que ninguém precisa empurrar você. Ninguém precisa cobrar. Ninguém precisa lembrar. Você já entendeu que sua vida é resultado direto da sua postura diária. E quando sua postura muda, seus resultados acompanham. Não de forma instantânea, mas inevitável. Porque disciplina aplicada por tempo suficiente sempre gera consequência positiva. Você não controla tudo o que acontece, mas controla como se posiciona. E posicionamento consistente constrói autoridade interna. A autoridade interna constrói liderança pessoal. Liderança pessoal constrói sucesso sustentável. Agora você não depende de sorte. Depende de padrão. Não depende de circunstância. Depende de decisão. Não depende de motivação. Depende de disciplina. E quando você alcança esse nível, ninguém mais precisa fazer por você. Porque você se tornou a força que sustenta sua própria trajetória. O legado das suas decisões. O que você está construindo sem perceber. Existe algo ainda maior do que sucesso, produtividade ou crescimento pessoal. É o legado silencioso das suas decisões diárias, porque cada escolha que você faz não constrói apenas resultados imediatos. Constrói quem você está se tornando. Toda vez que você escolhe disciplina em vez de distração, está moldando caráter. Toda vez que escolhe foco em vez de desculpa, está fortalecendo mentalidade. Toda vez que escolhe responsabilidade em vez de culpa externa, está construindo identidade. E identidade é destino em formação. Muitas pessoas vivem como se suas decisões fossem isoladas, como se cada dia fosse desconectado do próximo. Mas não é assim que funciona. O que você repete hoje influencia sua confiança amanhã. O que você tolera hoje define o padrão que aceita no futuro. O que você adia hoje se acumula como peso emocional depois. Assumir o controle da sua vida significa entender que você está constantemente votando no tipo de pessoa que será lembrada por suas atitudes.
não apenas pelos resultados financeiros ou profissionais, mas pela postura, pela coerência, pela força de caráter. Você está construindo alguém que enfrenta dificuldades ou alguém que recua diante delas? Está construindo alguém que cumpre compromissos ou alguém que negocia consigo mesmo? Está construindo alguém que age com foco ou alguém que vive disperso? O legado começa na rotina. Não começa no palco. Não começa no reconhecimento. Começa nas decisões invisíveis. Porque são essas decisões que moldam sua reputação interna. E sua reputação interna define sua confiança externa. Existe também um impacto além de você. Pessoas observam. Filhos observam. Amigos observam. Colegas observam. Mesmo que não digam nada, sua postura comunica. Quando você vive com responsabilidade, transmite padrão. Quando vive com disciplina, inspira consistência. Quando vive com foco, demonstra direção. Mas o principal impacto é interno, porque cada decisão coerente com sua visão fortalece respeito próprio. E respeito próprio é a base da autoconfiança verdadeira, não aquela que depende de aplauso, mas aquela que nasce da integridade. Controle não é apenas sobre alcançar metas. É sobre construir uma versão sua que você admira. Uma versão que não foge de responsabilidade. Uma versão que enfrenta desconforto estratégico. Uma versão que entende que sucesso é consequência de padrão, não de sorte. Você pode escolher continuar reagindo à vida, ou pode escolher ser o arquiteto dela. Pode continuar esperando que algo mude externamente, ou pode assumir que a mudança começa internamente. Pode continuar vivendo no automático, ou pode assumir o comando definitivo. O legado das suas decisões já está sendo escrito. A pergunta é, se você está escrevendo conscientemente ou deixando que as circunstâncias escrevam por você. Agora resta uma última consolidação. Uma síntese clara que transforma tudo isso em direção prática permanente. A síntese final. A vida que você decide sustentar. Agora tudo se resume a uma verdade simples e inegociável. Sua vida será a soma das decisões que você sustenta, não das intenções que você declara. Não é o que você deseja ocasionalmente que molda seu destino. É o que você repete consistentemente. Você começou entendendo que ninguém fará por você. Passou por reconhecer a prisão invisível da terceirização da responsabilidade. Entendeu os níveis de controle. Encarou o medo de assumir comando. Decidiu mudar identidade. Estabeleceu princípios. Visualizou seu futuro. Comprometeu-se no invisível. Transformou disciplina em padrão. Fortaleceu mentalidade. Percebeu o legado que está construindo. Agora existe apenas uma pergunta prática. O que você vai sustentar a partir de amanhã? Porque assumir o controle da sua vida não é um discurso inspirador. É uma postura diária. É acordar e agir mesmo quando não está confortável. É manter foco quando distrações chamam. É cumprir promessas internas quando ninguém saberia se você desistisse. É ajustar rota sem abandonar direção. A maioria das pessoas vive esperando uma grande oportunidade. Mas a verdadeira oportunidade é a próxima decisão, o próximo hábito, a próxima escolha, o próximo dia. Você não precisa revolucionar tudo de uma vez. Precisa consolidar padrão. Precisa decidir que disciplina não será mais fase, será identidade. Que produtividade não será mais explosão ocasional, será rotina estruturada. Que crescimento pessoal não será mais intenção vaga, será prioridade clara. O mundo externo continuará desafiador. Sempre haverá dificuldades. Sempre haverá incertezas. Mas se sua estrutura interna estiver forte, você não será facilmente abalado. Se sua mentalidade estiver alinhada, você não dependerá de validação. Se sua disciplina estiver consolidada, você não dependerá de motivação. Controle não é sobre dominar tudo, é sobre dominar a si mesmo. E quem domina a si mesmo, constrói vantagem competitiva permanente. Porque enquanto outros oscilam, você mantém direção. Enquanto outros reagem, você executa. Enquanto outros esperam, você constrói. A partir de agora, não existe mais narrativa confortável.
Existe clareza, existe responsabilidade, existe escolha. Você pode fechar este conteúdo e voltar ao automático. Ou pode fechar este conteúdo e iniciar uma fase diferente, sustentada por padrão e disciplina. Ninguém vai fazer por você, mas se você decidir fazer por si mesmo, ninguém poderá impedir seu crescimento. Se essa mensagem fortaleceu sua mentalidade, fortaleça também seu compromisso. Inscreva-se no canal e continue desenvolvendo foco, disciplina e crescimento pessoal diariamente. E declare nos comentários que você assume o controle. Porque quando você declara e executa, sua vida começa a responder. A decisão sempre foi sua.